Pessoal, então vimos a parte da aplicação penal da lei militar. Agora nós vamos para a parte do crime, algumas questões que eu considero interessantes, como a gente já falou desde o início, né? Qual que é a diferenciação que nós temos, que recorrentemente vai cair mais em concurso? O arrependimento posterior, o Código Penal Militar não traz o arrependimento posterior como causa geral de diminuição de pena. Eu deixo um slide aqui para vocês. E o arrependimento posterior, atenção, 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 concurso, recorrentemente cai. O Código Penal Militar não traz o Código Penal Comum, ele fala do arrependimento posterior. Então aqui no próximo slide eu já detalho bem essa questão. Qual que é o comparativo que a gente tem que fazer? O arrependimento posterior está no artigo 16 do Código Penal Comum. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário, a pena será reduzida de 1 a 2 terços, que é bastante coisa. É uma causa geral de diminuição de pena, o arrependimento posterior, no Código Penal Comum. Nós temos essa disposição no Código Penal Militar ou não? Não temos. Qual que é a previsão que nós temos no Código Penal Militar? Temos lá no artigo 69, fixação da pena privativa de liberdade. Daí lá no finalzinho nós temos essa consideração que eu deixei em vermelho, tá? Arrependimento após o crime. É uma circunstância judicial. Então, o Código Penal Militar não traz a questão do arrependimento posterior, somente no finalzinho do artigo 69, na questão da fixação da pena privativa, ele fala arrependimento após o crime. Seria uma circunstância judicial na qual o juiz vai considerar, mas não é uma causa geral de diminuição de pena de acordo com o Código Penal Comum. Então nós não temos no Código Penal Militar essa disposição com relação ao arrependimento posterior. Então vejam, um está no 16, outro no 69 dos seus códigos, né? E o arrependimento posterior no Código Penal Comum tem vários requisitos e pressupostos, né? Principalmente que não tenha violência grave e ameaça, depois a questão da reparação do dano, até o recebimento da denúncia, ou seja, quando ainda não há processo, não há ação penal. Então deixo bem registrado para vocês essa questão do arrependimento posterior, ainda na parte geral, agora na parte do crime, a segunda parte que nós vimos, que nós íamos falar algumas dicas e algumas questões interessantes. Outra questão muito interessante e recorrente em concursos, também com relação ao crime, quando a gente fala de excludentes de ilicitude, de antijuridicidade, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito, nós falamos muito em concurso público do artigo 42, parágrafo único, que é o estado de necessidade coativo, que é somente atinente aos militares no Código Penal Militar. Então bastante atenção, pessoal. Parágrafo único diz, olha, não há igualmente crime, então não há crime. Ele é típico, né? Cometeu um furto, por exemplo, ou qualquer outro crime do Código Penal Militar. Um crime militar ele cometeu. Quando o comandante do navio, então não há crime. Então há essa excludente de ilicitude ou antijuridicidade. Quando o comandante de navio, aeronave ou praça de guerra, na iminência de perigo ou grave calamidade, tá? Vocês estão lendo os slides lá, tá? Compele os subalternos por meios violentos a executar serviços ou manobras urgentes para salvar vidas ou evitar desânimo, terror, desordem, redição, revolta ou saque. Essa é uma questão muito específica de militares de guerra. O cara está lá no navio, tem que salvar as pessoas e tem um subordinado lá que não quer cumprir a ordem. Ele pode utilizar de meios violentos para que ele cumpra aquela ordem em detrimento de salvar outras pessoas, para que a sua ordem seja cumprida. O comandante do navio, né, ou da aeronave, ele pode fazer isso.
Então, essa questão que está no artigo 42, parágrafo único, é chamado de estado de necessidade coativo. O estado de necessidade coativa é muito cobrado, tá, pessoal, em concurso público. Por quê? Porque o Código Penal Comum não traz nenhum dispositivo semelhante a este. Então, situação de grave perigo, ataque militar de força inimiga, terremoto, podem causar desordem nos militares. Imagina, vem um ataque, o terror que está acontecendo e uma situação de guerra, um ataque inimigo, um maremoto, um terremoto, uma calamidade, aquilo ali pode deixar, por mais que você esteja preparado ou seja treinado para aquilo, o teu controle emocional ele vai por água abaixo. E daí o comandante, que é o ser superior naquela aeronave ou naquele navio, ele pode, através de meios violentos, né, dar um tapa, empurrar e vamos, né, para que ele cumpra aquela ordem. Então, de forma coativa mesmo, é uma coação. Por quê? Outras pessoas vão ser salvas, entendeu? Então, diante daquela pessoa que não está cumprindo uma ordem por temor, por medo, e ele fazer com que aquela pessoa cumpra aquela ordem através de meios violentos, ele pode estar salvando outras 30 vidas naquele navio. Então, é isso que ele tem que manter a ordem. Então, é imposto ao comandante o dever de manter a tropa controlada sempre, nessas situações específicas. Punir aquele que se omite de manter a força ou de tomar providências para salvar os seus comandados. Então, esse é o estado de necessidade coativo existente no Código Penal Militar. Conceito de cabeça no direito penal militar, não é cabeça de forma pejorativa que a gente tem por aí, né? No direito penal militar nós temos essa questão muito interessante e muita gente fala o seguinte: o cabeça sempre é o líder, o mais antigo. Não é o mais antigo. Tá lá para vocês, o código diz: quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas excominadas. Quem que é o cabeça? Parágrafo 4º. Na prática de crime de autoria coletiva necessária, motim, revolta, a gente vai ver para frente, reputam-se cabeças os que dirigem, provocam, instigam ou excitam a ação. Não necessariamente é o mais antigo. Se nós temos um major e um tenente num crime de motim, mas o tenente ele dirigiu, provocou, instigou e incitou a ação, e o major está ali só como mais um componente, quem vai ser o cabeça vai ser o tenente, e não necessariamente o major, que é o mais antigo. Então a gente não pode confundir. Aquele que toma a liderança efetiva é que vai ser considerado cabeça de acordo com o artigo 53. E a gente vai ter vários crimes que o cabeça, né, essa nomenclatura militar que nós temos, vai ter que ser definido para que haja uma punição maior para ele. Agora a gente parte para a questão das penas, que nós temos várias penas específicas no direito penal militar, que é interessante vocês saberem. Então, pessoal, nós estamos agora ainda na parte geral do Código Penal Militar. Tá? Nós fizemos a base introdutória, estamos seguindo de forma gradativa, falamos na parte geral da aplicação da lei penal militar, falamos do crime, agora falamos da questão de alguns conceitos e estamos prosseguindo na questão das penas. As penas principais no artigo 55, quais que elas são? A morte, reclusão, detenção, prisão, impedimento, suspensão do exercício do posto, graduação, cargo, função e reforma. Então vejam, pessoal, a morte é uma pena que tem que ser considerada no Código Penal Militar. Se falar, no Brasil existe pena de morte? Sim. Em tempos de guerra, no Código Penal Militar, nós temos a pena de morte. Reclusão, detenção e prisão são penas já que a gente conhece do Código Penal Comum. Impedimento
ela é já mais atinente ao direito penal militar. Vocês precisam saber muitos conceitos especificamente? Não, mas a gente tem que saber tem que ter essa visão geral. Suspensão do exercício do posto, graduação, somente aos militares. Cargo ou função, também no Código Penal Comum, né, nos crimes, né, prevaricação, concussão, enfim, também podem ser retirados. Essas são as penas principais, né? E a reforma que é atinente ao militar. Num crime, você também pode dar como pena a reforma dele, que ele iria para, no jargão do comum, seria a aposentadoria. Mas aqui nós temos uma diferença de reserva remunerada e reforma, que a gente vai ver futuramente na parte do estatuto, tá? Então as penas são essas, pessoal, lá artigo 55, para vocês terem essa visualização, é interessante, tá? As penas principais é de morte, isso aqui cai bastante em concurso, que é o artigo 56, dei uma visualizada no slide lá. A pena de morte do artigo 56, olha só, ela é executada por quê? Por fuzilamento, já vi cair bastante concurso, tá? Como é que é ser feita essa comunicação? Está no artigo 57, então por isso que vale essa leitura de vocês, né? A sentença definitiva de condenação à morte é comunicada logo que passa em julgado ao presidente da República e não pode ser executada senão 7 dias após a comunicação. Se a pena é imposta em zona de operações de guerra, de repente teve aquela questão imediata que tem que ser executada, quando exigir o interesse de ordem da disciplina militar. Então, pode ser executada imediatamente também em operações de guerra. Contudo, de forma geral, é o artigo 57, o caput, que eu estou transmitindo aqui para vocês, é o que vai colocar como será essa pena de morte por fuzilamento em tempos de guerra aí do artigo 56. Pessoal, o que é interessante da gente saber aqui? Pena de morte, fuzilamento, muito concurso cai por enforcamento, não. Presidente deve ser comunicado e após a comunicação ao presidente, essa questão de prazo, data, sempre é muito interessante, 7 dias. Então, fuzilamento, presidente, 7 dias. Isso que é importante a gente saber da questão da pena de morte. Pena de reclusão está no artigo 58. Mínima de 1 ano, então vejam, nós temos que saber a diferenciação. Reclusão, detenção e prisão, artigo 58, artigo 61 vai dar o cumprimento da pena e o artigo 59, tá, pessoal? Então, reclusão do artigo 58, passando aqui para vocês, mínima de 1 ano e máxima de 30, esse aqui cai bastante em concurso. Pena de detenção, mínima de 30 dias e máxima de 10 anos. Também cai bastante em concurso. Pena de prisão. Prisão é um negócio mais simples. Tanto é que a gente vê na lei de contravenções penais, né? Pena de prisão. O que seria prisão simples? Enfim, então, reclusão e detenção seriam um pouco mais gravosos. Então, façam essa diferenciação. E a pena de reclusão ou detenção de até 2 anos, ela converte-se em prisão quando não cabível a suspensão condicional da pena. Temos que visualizar que no âmbito militar também nós temos sempre uma diferenciação entre oficiais e praças. Isso é comum no direito militar e a gente vai ver muita coisa daqui para frente, até alguns crimes que fazem essa diferenciação. Por exemplo, comércio ilegal é somente ao oficial, ele não pode ser dono de empresa, enfim, não estamos falando de transgressão disciplinar, estamos falando de crime militar. Somente o oficial vai cometer o crime militar. Nas questões de dormir em serviço, o oficial e o praça vai ter essa diferenciação também. E aqui também a questão da pena de prisão do artigo 59, tem essa disposição, pena de reclusão ou detenção de até 2 anos, pode ser convertida em prisão. O oficial em recinto de estabelecimento militar e as praças cumprimento estabelecimento penal militar. A gente vai falar em estatuto muito essas questões de cumprimento de pena, onde é que o oficial comete, onde é que o oficial cumpre, onde é que o aspirante que é praça especial, mas a gente não vai entrar agora, não é o momento, só vocês saberem da pena de reclusão,
detenção e prisão, e principalmente as datas ali, como é que elas ficam, que podem ser cobradas no concurso de forma diversa. Próximo é a pena de impedimento, tá? Nós temos impedimento no artigo 63. Também é interessante, o que é interessante saber da pena de impedimento? É uma pena privativa de liberdade aplicada no delito, né, no crime de insubmissão. Crime de insubmissão é do artigo 183, eu boto aqui o slide para vocês para terem esse conhecimento. Então, quando falou de impedimento, fala de insubmissão. Qual que é a pena de impedimento? De 3 meses a 1 ano. Então, deixem bem registrado isso na mente de vocês. Impedimento, está relacionado à insubmissão de 3 meses a 1 ano. Então, façam lá um quadrinho, pena de reclusão, detenção, prisão e impedimento. Mas saibam somente a parte mais genérica, tá, pessoal? Não precisa ficar se especificando muito aí. A próxima pena principal, pena de suspensão do exercício de posto, graduação, cargo ou função. Está lá no artigo 64 para vocês. Trata-se de pena restritiva, não é mais privativa de liberdade. Restritiva de direito. Consiste na agregação, a agregação a gente vai ver no estatuto, está no artigo 82, afastamento, licenciamento, também vamos ver no estatuto, disponibilidade do condenado pelo tempo fixado na sentença. Então isso aqui a gente vai detalhar mais, mas vejam que também pena principal, pena de suspensão do exercício do posto ou da graduação, é uma pena principal do Código Penal Militar. Então isso aqui é interessante saber. A pena de reforma está no artigo 65, a gente vai detalhar também no estatuto o que é reforma. Por hora, você tem que saber de forma genérica quais são as penas principais e o que é atinente a datas, prazos, para que vocês não caiam em nenhuma pegadinha em concurso. Agora nós vamos para as penas acessórias. Quais são as penas acessórias? Artigo 98, deem uma olhada depois. A perda de posto e patente, perda. Indignidade para oficialato, a gente vai ver também no estatuto. Incompatibilidade com o oficialato, então às vezes ele é indigno, às vezes é incompatível. Isso vai ser considerado pelo Tribunal de Justiça. Exclusão das Forças Armadas, perda de função pública, ainda que eletiva, inabilitação, suspensão do pátrio poder, que agora é poder familiar, né? Mudou com o novo Código Civil, que novo não, né? Que é de 2001, e a suspensão dos direitos políticos. Então saibam, pessoal, diferenciar as penas principais das penas acessórias. As penas principais vimos agora e as penas acessórias são essas: a perda de posto, indignidade para oficialato, incompatibilidade, exclusão, perda, inabilitação, suspensão do poder familiar e suspensão dos direitos políticos. Então deixem 2 quadrinhos com essa diferenciação para caso num concurso seja cobrado de forma inversa, que é a pegadinha que eles podem fazer, vocês já têm. A minha memória é muito cenográfica, né? Quando eu vejo, eu decoro. Agora tem gente que é uma memória, né, que é auditiva, né, quando ouve. Tem gente que precisa escrever. Daí cada um tem que descobrir isso no seu estudo, né? E daí fica mais fácil. Suspensão condicional da pena. Não é suspensão condicional do processo. Está no artigo 84. Isso aqui só são alguns detalhes que a gente está vendo que são dicas que podem cair em concurso, tá? Suspensão condicional do processo está dentro dos institutos despenalizadores da Lei 9.099 de 95. Não é suspensão condicional do processo, que ali também nós temos a transação penal, a composição civil, são 4 institutos despenalizadores. Aqui é suspensão condicional da pena, ou seja, você já ganhou a pena, contudo ela vai ser suspensa. Então você já foi punido, já teve a sentença condenatória em seu desfavor. Daí temos alguns casos, pelos crimes serem de menor gravidade, alguns requisitos, alguns pressupostos, que você ganha o sursis, que é a suspensão condicional da pena. Você foi penalizado, mas ela será suspensa. Então nós temos ali o sursis ali para vocês.
Artigo 84, a execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos pode ser suspensa de 2 a 6 anos nas seguintes condições. Então, temos ali no artigo 84 quais são as condições. Tem alguns crimes que não admitem sursis. Isso que eu queria trazer para vocês para concurso público. O artigo 88 diz, né, quais os crimes que não admitem. Hoje nós temos uma questão mais de pareceres e entendimentos na nossa Justiça Militar Estadual. Eu coloquei aqui para vocês, mas não cabe muito a concurso. O artigo 84 e o artigo 88, aqueles que inadmitem quais são as condições, são mais interessantes para vocês darem uma olhadinha, para que não caiam em nenhuma pegadinha nesse sentido. Tá? Eu não posso perguntar para vocês se tem alguma dúvida, porque estamos fazendo online. Às vezes me perguntam, prefere presencial ou online? Online é bom porque não tem perguntas, mas eu gosto que tenham perguntas porque vai motivando a gente a estudar e pesquisar mais. Eu sou apenas um facilitador do estudo de vocês, não que eu saiba mais ou seja dono da verdade. Eu apenas tento facilitar o estudo de vocês para que vocês possam direcionar um pouco mais os estudos. Como são muitas matérias, então, e o direito penal militar ele é muito específico, acaba sempre ficando por último plano. Mas eu sempre indico da seguinte forma, antes da gente iniciar a ação penal, eu sempre indico, estudem primeiro o direito penal comum, depois o processo penal comum, depois direito administrativo, depois direito constitucional. Diante dessa base dos 4, você pode estudar todas as matérias. Quando eu passei para o CFO, eu estudei primeiro esses 4 e estava estudando direito tributário, não sei porquê. Mas daí quando veio o concurso, eu precisei só estudar o estatuto, direito penal militar e processo penal militar. Quando eu acabei, fiz um resumão de tudo e daí, graças a Deus, deu tudo certo e também vai dar para vocês. Basta fazer aquilo do início da aula que eu falei, foco, disciplina e mentalizar no objetivo. Qual a forma vocês vão fazer isso? Não sei, mas é foco e disciplina. Se o outro está acordando às 8 horas da manhã para estudar, tu tem que acordar às 6. Tá? Da ação penal. Então, a ação penal aqui mostrando um breve resumo para vocês. Como é que é a ação penal no direito penal militar? Ação penal pública incondicionada é a regra. Nós vamos tratar isso no processo penal militar, mas a gente dá uma questão genérica aqui para que haja esse entendimento. Ação penal pública condicionada à requisição do ministro. De ministro, nós temos essa exceção no Código Penal Militar. Se alguém perguntar, está lá no artigo 122 do CPM. Nos crimes do artigo 136 a 141, a gente vai detalhar depois quais crimes precisam da requisição do ministro. Ação penal pública condicionada à representação. Não existe no Código Penal Militar. O que é a diferenciação de requisição e representação? Requisição é uma determinação, é uma ordem. Quando o ministro ele requisita, ele está determinando para que se faça. Ação penal pública condicionada à representação é uma autorização. No crime de ameaça do artigo 147 do Código Penal Comum, você autoriza a pessoa ao Estado dar prosseguimento no boletim de ocorrência ou não. Então você representa, senão aqui no Código Penal Militar nós não temos essa disponibilidade de ação penal pública condicionada à representação. Ação penal privada também não existe. E ação penal privada subsidiária da pública, que a gente vai ver também no processo penal militar, mas vocês precisam dar uma visualizada, uma decorada nesse quadrinho aqui, que eu estou mostrando para vocês. Ela é prevista na Constituição Federal. Então, apesar de não ter essa previsão no Código Penal Militar, nem no processo penal militar, se a Constituição prevê, é porque ela existe, tanto no comum quanto no penal militar. Mas, por hora, saibam só de forma genérica. Da extinção da punibilidade. Como é que vai se extinguir a punibilidade no direito penal militar? Também é diferente do direito penal comum. Se você já viu a extinção da punibilidade lá, aqui vai ficar mais fácil. Apenas façam a diferenciação. Artigo 123. Extingue-se a punibilidade pela morte do agente, pela anistia ou indulto.
a gente vai ver que no direito penal militar e a questão de concurso não tem a disponibilidade de graça. Graça que nós temos no direito penal comum, nós não temos essa disposição no direito penal militar. Retroatividade da lei, prescrição, reabilitação, ressarcimento do dano no peculato culposo. A retratação, estou falando de prescrição e reabilitação. A retratação não está prevista nesse rol, embora esteja prevista unicamente no artigo 346, parágrafo 2º do CPM. Também pode ser uma pegadinha. Extinção da punibilidade. Artigo 123, de forma genérica, ele não traz nem a graça e nem a retratação. Contudo, num artigo lá específico, 343, parágrafo 2º, visualizem o slide, há essa previsão específica, mas de forma genérica, nós não temos a retratação no direito penal, no Código Penal Militar. Tá? Não existem no CPM, vejam, graça, conforme eu falei para vocês, renúncia ao direito de queixa, que está lá no Código Penal Comum, também não tem. Decadência, não. Perdão do ofendido, não. Perempção, perdão judicial, não. Então notem que a maioria dessas causas não existe no CPM, porque estão relacionadas aos crimes de quê? De ação penal privada, que nós não temos, e de ação penal pública condicionada à representação, que também não tem no direito, no Código Penal Militar. Então, em consequência disso, né, em questão sequencial, nós também não vamos ter essas disponibilidades aqui, em decorrência de não termos essas ações penais no Código Penal Militar. Vejam ali o slide, eu deixei para vocês também. Fiz uma construção para que a gente tenha esse entendimento e possamos chegar bem tranquilos para a parte especial do Código Penal Militar. Prazos para prescrição, deixei um quadro para que vocês possam visualizar, senhores e senhoras, nossos novos investigadores, agora não é mais investigadores, é agentes de polícia, nossos novos soldados da polícia, novos oficiais, novos policiais federais, rodoviários, se Deus quiser. Então temos aqui, questão de prescrição, não costuma cair muito, talvez a da morte. 30 anos prescreve a questão da pena de morte. 20, quando a pena é de mais de 12 anos, prescreve em 20. E assim por diante, fiz um quadrinho do artigo 125, prazos da prescrição da ação penal, vou sair, vou voltar. Tá? Então aqui nós temos essa questão da prescrição também, não é algo recorrente, mas eu fico às vezes com a consciência pesada de não colocar todos os aspectos necessários para o estudo. Também nós temos o artigo 127, eu deixei aqui como slide, das peculiaridades sobre a prescrição do CPM. Prescrição no caso de reforma ou suspensão de exercício. Verifica-se em 4 anos a prescrição dos crimes cuja pena combinada no máximo é de reforma ou suspensão. Como tinha questão, verifica-se em 4 anos, vá que caia uma questão, em 4 anos, questão de prescrição no caso de reforma, eu não falei nada para vocês, daí o pessoal vai e pega no meu pé. Então, coloquei aqui, para nível de consciência também, o artigo 127. Está lá para dar uma visualizada, o artigo 127 do Código Penal. Eu vou voltar aqui só para a gente poder visualizar o que a gente trabalhou na questão do direito penal militar. Então vejam, aplicação da lei penal, nós vimos várias questões interessantes. Quais as questões interessantes que a gente viu? Lugar do crime, então não esqueçam. Nós vimos também a questão da territorialidade, da extraterritorialidade, território nacional por extensão, muito interessante. Do crime, o que a gente viu? Estado de necessidade coativo, muito importante.
As penas, nós vimos penas principais e acessórias, coloque o quadrinho um do lado do outro para que vocês tenham essa percepção da ação penal. Então vejam, ação penal incondicionada, requisição e subsidiária da pública, essa a última da Constituição e as outras propriamente ditas do Código, e a privada e representação nós não temos, por isso que reflete, né, de não termos algumas disposições também de penas e enfim, extinção da punibilidade. Então vimos essas questões interessantes agora ao final, como se extingue a punibilidade, o que a gente tem, o que não tem, questão de graça, a questão da decadência que nós temos, não temos, enfim, a questão da percepção, temos ou não temos, a questão do perdão do ofendido, temos ou não temos, e a mais importante, que está lá no artigo 346, a questão da retratação, que de forma genérica nós não temos, mas está especificamente no artigo lá. Então, pessoal, o que eu digo para vocês nessa parte geral? O que a gente tem que trazer aqui para a aula para capitular? Fizemos um apanhado histórico de concepções e conceitos para que vocês tenham uma base, o fundamento para estudar direito penal militar. Então pegamos essas concepções, conceitos, depois entramos propriamente na parte geral do Código Penal Militar, dessas disposições que eu acabei de falar para vocês, que eu foquei na aplicação da Lei Penal Militar, no crime, nas penas, na ação penal e na extinção da punibilidade. Por que eu fiz isso com vocês antes de a gente entrar na parte especial? Para que vocês tenham um arcabouço, uma base, um fundamento, um embasamento melhor para estudar os crimes e as punições. A gente estudou conceito de militar, cabeça, essas questões todas elas servem como embasamento para a gente discutir outras questões lá. Quando eu vou falar lá na frente, o crime é propriamente militar, esse é impropriamente, você já tem o conceito ali. Quando eu falar essa punição é de morte, vocês já sabem que as penas principais a gente falou que tem a morte. Quando a gente fala em tempos de paz e tempos de guerra, você já tem essa percepção. Então não adianta a gente ir direto para a parte especial, que é a mais bacana, mais interessante, que trata dos crimes, e você não ter essa base anterior. Então isso é interessante para que a gente possa prosseguir nos nossos estudos. E agora a gente vai começar propriamente a parte especial com todo esse fundamento. O que eu quero de vocês? Para a gente poder partir para lá. Leiam a letra da lei do Código Penal Militar, tá? Artigo 1º até o final da parte geral. Essa aula que eu estou ministrando para vocês e os slides que eu repassei. Assim, e tentem visualizar bem a parte de entendimento dos exemplos que eu tenho repassado nos slides. Eu deixei bem didático, para que qualquer pessoa que veja os slides possa entendê-lo e não ficar só na minha base. E daí a gente consegue de forma muito tranquila partir para a parte especial do Código Penal Militar. Beleza, pessoal? Então, até a parte especial, não percam!